Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Olá, olá, querido ouvinte CBN. Eu já estava aqui agora há pouco com o Paulo e agora vamos seguir começando o nosso Viva Casa CBN. Eu sou Luciane Mamoré. Espero que vocês estejam todos muito bem aí do outro lado. Eu te convido a vir fazer com a gente o programa. Sintam-se em casa para fazer esse bate-papo aqui sobre o nosso canto, sobre o nosso jeito de morar. Hoje, dia 14 de novembro de 2020, manhã deliciosa de sábado, calorzinho, né? 28 graus, como eu acabei de dizer, sol lindo, brilhando em Campo Grande. Eu espero ter a sua companhia. Se você quiser, pode mandar a sua participação pelo WhatsApp 999-32-3500. Estamos também ao vivo. Estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, gente, pelo Facebook no @CBN Campo Grande. E no YouTube também. Estamos ao vivo, gente. É só acompanhar lá que a gente tá acabando o ano, né? 2020 tá acabando, gente. Muita gente maldizendo 2020, né? Verdade, um ano difícil, inegável. Diante de tudo isso, também resta dois caminhos. Um é paralisar, ficar parado pelo medo, ou aprender e ressignificar algumas coisas. E aí eu te pergunto, qual que é a sua escolha? O que você tem aprendido nesse ano? A gente está enfrentando a pandemia, uns acham que é uma situação mais grave, outros acham que é um pouco de exagero. Enfim, a gente estava fazendo esse bate-papo antes de começar o programa aqui. Eu, de fato, fico refletindo muito sobre isso. Eu quero que você mande o seu comentário para a gente seguir aqui no nosso Viva Casa, porque isso tem tudo a ver com a casa, gente. As coisas se transformam muito o tempo todo. Esse ano a gente viu muita mudança. A gente está falando de aprendizado, de mudanças no morar. Estamos redescobrindo a nossa casa. Para mim, o que eu acho que é mais interessante é que muita gente nem notava, né, o que tinha na sua casa, como que ela estava. Aquela coisa de ficar sempre na rua parecia super natural e de repente todo mundo ficou em casa, se deparou com a própria casa, e essa transformação, eu tenho falado isso muito aqui no programa. É um ano de resgate, de transformação. A Casa Cor mesmo, que é um programa, uma rede que propõe novas formas de morar, foi para uma janela, né? E essa semana eu vi um vídeo muito bacana, o designer de interiores, o André Monte, lá do Ceará, que está fazendo janelas Casa Cor lá no Ceará. O ambiente dele chama Saleta da casa. E eu me lembrei da minha mãe, que quando eu era criança tinha um ambiente da casa que ela chamava de saleta. Então, assim, é muita memória, é muita lembrança, é muita infância. Vale a pena você conferir, gente. Tem uma visitação lá 3D, toda vez eu falo aqui no casacor.com.br. E pra gente falar de transformação, de ressignificado, tinha que estar aqui comigo hoje, no estúdio do Viva Casa, uma profissional que pra mim tem a ver com isso, tudo que eu falei, que trabalha com transformação, que trabalha com ressignificado, que é a designer Renata Tavares. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada, faz 2 anos que a gente esteve aqui. Falando um pouco sobre o trabalho. Falando um pouco sobre isso. Passou tão rápido, né? Uhum. Eu agradeço o convite, vai ser um prazer falar com vocês. Legal. Tá aqui também com a gente no estúdio Douglas Tobias, que é sócio da Renata, que faz parte de todo esse processo de transformação e em busca dessa transformação. E bem-vindo, Douglas, também, mais uma vez no Viva Casa. Obrigado, gente. Bom dia para todo mundo. Eu queria saber de vocês dois, se vocês reconhecem tudo isso que eu falei no trabalho de vocês, dessa transformação, desse ressignificado. Eu acho que 2020, ele se resume em transformar e redescobrir uma série de coisas que estavam perdidas, na verdade, que todo mundo já em algum momento viveu, mas que na correria do mundo que se transformou, principalmente nos últimos anos com mídias sociais, e, enfim, eu acho que algumas coisas tinham se perdido. Quem nunca falou, eu queria que o mundo desse uma parada para eu respirar. Queria que eu desse uma parada para eu poder viver um pouquinho. Acho que foi o consciente coletivo, fez todo mundo parar. Talvez. Aí a hora que parou, ninguém sabia o que fazer. Né? Parou todo mundo. Tá parado, exatamente. Mas
eu sou uma mulher extremamente otimista, sempre fui, né? Sempre vi qualquer crise de uma maneira otimista e sempre procurei em qualquer crise encontrar uma porta que ninguém estava vendo, de alguma maneira usar aquilo como um trampolim para alguma outra coisa. E 2020 não foi diferente. E eu vou ser muito sincera, apesar de todas as dificuldades do ano de 2020, eu sou muito grata a 2020. Acho que é um ano de aprendizado, né? A gente precisa aprender a ter essa gratidão. Você acha que as pessoas ficaram muito perdidas, né, Douglas? Assim, repensando o seu dia a dia? Eu acho que no começo ninguém entendeu muito o que estava acontecendo, né? O pessoal, todo mundo ficou com muito medo e não entendia e até um tempo, até começar a vir algumas informações, a pessoa entendeu o que estava acontecendo e quais as medidas que ela ia tomar. De fato, eu acho que foi um baque para todo mundo. Nós também, como empresa, você olhar, tipo, um monte de empresa ao seu lado fechando, todo mundo fechando. Aí você vem aquele desespero, pô, vamos fechar também. E a empresa fez um planejamento, muitas vezes, que depois não tinha na conta. Não tinha na conta aquele cenário externo. A nossa empresa foi um dos casos. Foi um dos casos, porque a gente teve que se reinventar no meio, porque não passou pela nossa cabeça. Ah, vamos fechar? Não vamos fechar, mas vamos fazer o quê? O que é possível, a gente tinha acabado de fazer um super investimento, apostando num ano muito bom. Então, quando a pandemia chegou, a gente tinha investido muito dinheiro, a gente estava alugando um galpão maior, a gente comprou maquinário, a gente contratou mais gente, a gente comprou um lote de madeira enorme e, de repente, o mundo parou. A gente chegou a conversar, e agora? Será que a gente vai dar conta de arcar com toda... Porque você está numa programação toda feita para o ano. Então, precisou toda ser revista, né? Então, a ideia era... Bom, aquilo que eu falei, até falei numa live outro dia de uma amiga. Cara, a gente não pode parar de remar, né? A gente está dentro do barco, está no meio de uma tempestade. Vamos em frente. Eu vou precisar fazer um intervalo para falar sobre o repórter... Ouvir o repórter CBN. Eu estou com a Renata Tavares e com o Douglas Tobias aqui. A gente está falando sobre transformação, ressignificado. Já voltamos. Estamos de volta, 10h08. Estou aqui no estúdio da CBN em Campo Grande com a Renata Tavares, com o Douglas Tobias, falando um pouco sobre o trabalho deles, que começa pensando na transformação da madeira, muitas vezes num processo mais, eu diria, tradicional, e outras vezes no garimpo mesmo de uma madeira vinda da natureza. Eu queria que vocês dois contassem um pouco como é que se dá esse processo, que eu acho que é uma curiosidade dos nossos ouvintes. As pessoas me perguntam muito de onde vem a madeira, né? Eu acho que é uma preocupação que existe quando olha o nosso trabalho e olha todas essas peças brutas de madeira, elas têm uma curiosidade muito grande de onde vem essa madeira. Então, basicamente, a gente usa duas fontes, né? Uma das fontes a gente mostrou bastante na semana retrasada, inclusive está lá nos nossos destaques do Instagram. São madeiras que a gente traz de Rondônia, de uma área de manejo. Né? A gente mostrou bastante como é que funciona lá essa área de manejo. A área em campo, né? Vocês mostraram, né? Porque as pessoas olham desse material, né? E as pessoas não entendem muito bem o que é um manejo, né? Então a gente tentou mostrar. E é muito difícil trabalhar com a madeira nesse sentido. Parece o processo todo é bem complexo, burocrático. Nós fazemos todo o processo dentro das legislações brasileiras, certificado pelo IBAMA. Então, esse manejo, por exemplo, o Douglas esteve lá, semana retrasada. O manejo é uma floresta, toda rastreada, toda identificada. E numa área, por exemplo, que tem 2.000 árvores, é retirado 3, 4, né? E essa retirada dessa árvore que a gente usa possibilita essa floresta se renovar. Então, a cada árvore que se Seria tira... uma espécie de uma poda, assim, é uma poda. As pessoas não entendem muito bem que é uma poda. Você tira uma árvore grande, madura, que já está... ela tem um valor comercial e depois de alguns anos ela pode vir a cair sozinha por conta de qualquer intempérie. E a gente retira essa árvore para uso comercial e nessa clareira vão nascer mais 10. Estão crescendo já 10. Então, você abre espaço para o sol ativar essas 10. Então, a cada uma, você está ativando 10.
Então, é um trabalho de poda. Então, essas árvores gigantescas que a gente traz, que a gente faz essas mesas suntuosas, vem desse processo de manejo, né? Que, na verdade, é uma renovação da floresta. É um trabalho muito para deixar essa floresta saudável. Então, eu sempre falo, quando você vai comprar uma peça de madeira, realmente procure empresas que trabalham dentro desse sistema, ou trazendo peças de manejo, ou trabalhando com madeiras que é desse garimpo, de árvores já caídas, que estão mortas, estão apodrecendo no chão. E desse processo de garimpo, que são dessas peças, e aí a gente consegue trabalhar com peças locais, né, de Mato Grosso do Sul, ou de árvores que foram retiradas pela própria prefeitura. E a gente usa, inclusive, mão de obra de algum artesão local. Tem muitos caminhos, né? Muitos gente, quem caminhos. não conhece o trabalho do ateliê, no Instagram você acessa pelo ateliê Renata Tavares, tá? Então você acessa lá e consegue ver um pouco das peças. Douglas, a Renata tá falando, semana passada o Douglas esteve lá, esses dias atrás esteve lá buscando como que se escolhe essa árvore, qual que é o teu olhar nesse momento para trazer essa peça para o ateliê. O que a Renata, o que ela faz? A gente conversa antes de ir para uma situação dessa e o que a gente está querendo fazer, o que a gente está querendo fabricar. Ela me passa o que ela quer, fala, eu acho que isso daqui que vai ser legal pra gente fazer. Só que isso tem que ver se é humanamente possível primeiro fazer. Certo. Porque às vezes ela vem com um desenho, alguma coisa que ela tirou da cabeça dela aí, e aquilo não consegue eu vou executar, demorar né? uma semana, 10 dias pra fazer. Aí eu repasso pra ela, falo, eu demoro com o pessoal lá, o pessoal vai demorar uma semana, 10 dias pra fazer isso. Porque você que cuida da produção. Mas a Renata desenha, idealiza e... Compensa isso? Qual o custo que isso vai ficar? Vai ficar muito alto, não vai ter venda depois. Então, às vezes, a gente para o processo de uma peça por causa disso. A busca da madeira, ela é de duas formas. Primeiro, eu tenho que pegar uma madeira que ela tá boa para eu fazer peças que, igual você estava falando, uns bancos torneados, coisas que são mais comuns, assim. Isso daí é normal. Vou olhar a madeira que tá boa e vou pegar. Agora, aquela que eu tenho que fazer um trabalho mais artístico, alguma coisa assim, aí é peça por peça. Aí aquilo é uma loteria, porque eu vou olhar e falar, bom, essa daqui eu vou conseguir o desenho que eu quero. Só que eu não sei como é que aquela árvore tá por dentro. Então, às vezes, eu começo a fazer aquilo, a gente demora uma semana tirando uma peça, chega no final, aquela peça, não deu certo por dentro, essa árvore não tá boa. Então a gente perdeu aquilo, a gente começa pra outra. E às vezes começa de um jeito e ela vira outra? Começa. Sempre. Porque a gente tem que olhar, às vezes não é assim, tipo, eu quero isso e eu coloco em qualquer árvore. Não, você tem que já olhar a madeira e ver, falar, isso daqui vai se encaixar aqui. No meio a gente tá fazendo, de repente, para agora que isso aqui. Era uma mesa e virou um banco, sabe? Tá muito mais bonito como um banco. Então, muda tudo. Por isso que tem que estar presente. Esse trabalho, assim, funciona muito bem o meu trabalho em parceria com o Douglas por causa disso. Eu tenho uma visão muito da direção de criação artística, e o Douglas também tem um olhar artístico, mas ele tem um olhar muito técnico. Mais pragmático, né? Nós dois somos pragmáticos, mas a gente completa essa visão por dois ângulos, que às vezes eu quero um negócio e ele batalha muito para executar o que eu quero. Eu fico louco. Isso. Às vezes me dá nervoso. Essa é a ideia. Tem que ser diferente, precisa sabe? resolver Não, mas isso, né? o que é bom, assim, porque ele entende o valor da minha visão, que isso é diferente, isso é que vende, isso é que as pessoas estão procurando. E ele tenta... Isso que vai dar uma assinatura, né? Isso que vai dar Porque para fazer para estar no lugar comum, a gente não precisa estar aqui. Sim. Né? Assim, madeira rústica, móveis rústicos, você encontra em Campo Grande, em vários pontos. Isso já era daqui. Já é um gosto nosso, né? A gente gosta da varanda, gosta do orgânico. Mas eu acho que o que a gente faz de diferente é pegar essa peça, manter a rusticidade dela, mas trazer elegância, sofisticação, um olhar mais refinado de design. Renata, você conversa com a madeira? Sim, você tem uma conversa meio doida, sim ou não? A gente conversa meio doido. Porque a gente olha e às vezes... Vocês sentem a madeira? Você acha que a madeira, às vezes... A madeira ela fala. Ela se encaminha? Ela fala o que ela pode ser. Né? E às vezes num projeto a gente também
fica uns dias sem conversar também. A gente briga também. Mas, porque às vezes eu quero um negócio... O Douglas não parece muito mansinho, não, né, Renata? Não, mas ele só tem essa cara de bravo. De brabo, né? Eu sei, porque eu sei o trabalho que dá. Eu quero fazer. Sim. Mas eu mesmo fico bravo porque eu sei o trabalho que vai dar pra gente aquilo lá. E eu não quero fazer mal feito. Eu não quero fazer então, mais ou menos. Às vezes a Claro. briga é de insistir. Você vai dar um jeito, você vai dar um jeito. E eu acho que ele fica bravo com ele mesmo, né? Porque ele quer dar um jeito na coisa. Mas a gente fica muito amarrado por Campo Grande também. Campo Grande ainda, a gente tem aquela capital com cara de interior. Então sim. é muito difícil da gente conseguir as coisas aqui, eu tenho sabe? coisas na minha cabeça que eu passo pra ele que não são possíveis de fazer em Campo Grande ainda. Então eu quero peças cromadas, eu quero um detalhe. E não tem em esse Campo Grande quem ofereça. Quem Aí, ofereça. gente, oportunidade, Então, né? Que as alguém pessoas- é o que eu falo. Que tem alguma proximidade, é uma E oportunidade aí pra gente mandar de pra fora agregar, pra fazer, porque pra você voltar, precisa dessas custa. Eu parcerias preciso dessas locais, parcerias. né? Eu quero trabalhar com um detalhe em prata, eu quero um cobre. E não tem quem faça em Campo Grande. E se você for fazer em São Paulo e trazer para terminar a tua peça aqui, Fica oneroso uma demais. fortuna e não vende. Então, assim, muita coisa que a gente quer fazer hoje não é possível em Campo Grande. E você falou uma coisa que é muito interessante. Quando eu voltei para Campo Grande há 4 anos atrás, né? Porque eu cresci aqui. Minha família é daqui, acho que é pecuarista, todo mundo é daqui. E eu fui embora fazer arquitetura e trabalhar com desenho industrial. Quando eu voltei, as pessoas falaram, não, nada dá certo em Campo Grande, né? Que Você vai abrir um absurdo. negócio, isso é Absurdo louca. isso, né? E a gente está aqui para provar que, lógico que dá certo, ainda mais hoje nesse mundo globalizado, Claro. o teu ponto de fabricação não necessariamente te Isso define. é mais uma coisa que a pandemia mostrou, né? Te que as define. fronteiras estão cada vez menores, assim, né? Sabe, Caídas. No começo do programa que eu falei, eu sou grata a 2020, as pessoas aprenderam uma série de coisas, inclusive a trabalhar à distância. Sim. Né? Aceitar que trabalhar à distância pode ser tão produtivo quanto estar Tanto que presencialmente ali. alguns negócios mudaram e não vão voltar, né? Depois Sim. vão voltar, vão ficar à distância. Muitas empresas que eu conheço de conhecidos meus, que eram empresas enormes, com grande estrutura física, reduziram, Viram porque está que todo mundo em home office. Não tem essa necessidade. E não vão né? voltar. Não vão voltar. E a muitas vezes crescer. ficou mais saudável, né? Porque reduziu um custo, as pessoas também têm mais qualidade de estar em casa, enfim, é uma transformação, né? Toda. Eu achei a transformação, apesar do remédio ter sido amargo, Demais. muito positiva. Eu sou uma das pessoas que eu falo, eu não vejo 2020 como essa coisa tão terrível. Não é da turma que está maldizendo o ano, Não. né? Na verdade, você falou assim, eu sou otimista. Na verdade, o otimismo é uma característica do empreendedor, né? O professor Cortella sempre fala que o pessimista é o preguiçoso, é o que gosta de botar defeito, a culpa em outro e obstáculos. Eu acho que vocês, como empreendedores, é algo que é inerente ao olhar de vocês. E eu acho que uma coisa que a gente tem no DNA do ateliê e da equipe é esse otimismo e o bom humor para trabalhar. A gente, quem acompanha a gente no Instagram se diverte, porque a gente se diverte realmente, porque já é muito tenso o empreendedorismo. Claro. Né? A gente passa por tensões que são terríveis, contas e financiamento de máquina. E no caso de vocês, o segmento de madeira, que você falou de uma série de documentações que são necessárias, que é preciso de fato. Mas é tenso. Mas é desgastante. É desgastante. Imagino que seja mesmo um grande... E é desgastante porque os caminhos não são tão claros ainda para quem trabalha com madeira. Você tem que ir descobrindo e Até aí... Quem é responsável por isso ainda não fala tão bem, sabe, com a gente, não consegue explicar. A gente chega com procura questões, alguma coisa, né? E a pessoa também não sabe lidar com isso, não tem, porque é novo, é tudo muito novo. A gente né? chega com questões tão simples, fala assim, olha, eu quero fazer dessa forma, eu tô te procurando porque eu quero fazer dentro da lei, isso. As pessoas falam assim, não pode. Os órgãos. Ainda não. Eu não sei como te dizer. Ele é o órgão regulador e ele eu não não sabe sei te como dizer. Faz todo sentido, mas eu não sei te dizer. Então é uma disrupção mesmo, né? No segmento que vocês estão atuando. Eu acho que precisaria de um esforço por exemplo, a gente vê muita madeira se perdendo pela cidade. Né? A gente vê ou lavouras com autorização para arrancar essa árvore para poder fazer lavoura, quer dizer, essas pessoas têm autorização para tirar aquela árvore. Será tirada. Será tirada. Agora, como tirar? Mas ela não né? pode me dar a árvore. É possível...
Entendeu? Coisa, né? Eu falei, e aí, sabe o que ela vai fazer? Vai enterrar. queimar e vai enterrar essa árvore. E eu falo, pelo amor de Deus, eu queria essa árvore. É de cortar o coração. Então eu falo, poderia existir uma maneira mais prática para que isso pudesse ser utilizado. Você transformar essa madeira em coisas que serão perenes. O Paulo terminou o programa dele lembrando que amanhã são eleições municipais, né? Eu acho que, assim, isso inclusive é uma visão que os vereadores, os novos vereadores que forem eleitos precisam prestar atenção, né? No reuso dessas árvores, no reuso, o que plantar, como colher, enfim. Você vê o tamanho do absurdo? É mais fácil eu trazer de Rondônia. Mais fácil e mais barato. Não só mais fácil, como é mais seguro. Assim, eu tenho toda uma documentação da madeira. Eu tenho que trazer de Rondônia, porque eu falei assim, eu não posso ter madeira não documentada. Claro. E ao mesmo tempo, eu quero pegar a madeira dessa lavoura que está sendo... que está aqui próximo e eu está sendo não posso, queimada, porque eu não tenho documentação. Eu falei, eu não posso aceitar essa madeira, porque eu não tenho documentação dessa madeira. Eu acho que uns 60%, 70% das madeiras que a gente usa, a gente tem aqui no estado. Mas eu não posso pegar. Que tipo de árvore de madeira que vocês usam? Qual que são as Qualquer preferidas? árvore de lei assim? que tenha cerne. Tem que ser madeira que tenha cerne. Essa é a única questão. A gente não pode usar madeira mole. Porque ela é mais durável. Porque não adianta. A madeira mole, ela dá bicho, ela não aguenta chuva. Então, assim... Se pegar um ambiente muito escuro, ela fica mais mofada. Então, assim, algumas madeiras moles que não tem cerne, a gente consegue fazer algumas peças pequenas como gamelas. São ou pratos, algumas coisas assim. Mas a gente tem muita madeira de lei. A gente busca muito, assim, o que a gente viu, isso é questão da decoração também. Que madeiras avermelhadas, ela não tem uma saída boa por conta da decoração. Não é qualquer decoração que aceita uma madeira vermelha. Então, os tons caramelos, o marrom mais claro... São preferidos do cliente, dos arquitetos que compõem os ambientes. Isso a gente aprendeu mais no dia a dia. Esse é o gosto. Assim, como, então... E esse é um outro lado. A gente está sempre muito ligado às tendências. A gente trabalha muito com os arquitetos também, né? Claro. Eu tenho um excelente relacionamento com eles. Eu sou arquiteta, né? Então eu conheço muito arquiteto em São Paulo, muito arquiteto em Campinas. E você troca essas experiências, troca esses olhares, fala de tendência e vai redefinindo as linhas e tudo. Isso, né, e aí vai criando, é uma coisa muito fluida a moda. Né? A moda e a tendência de decoração, elas são... Eu acho que tudo isso se conversa, tudo que é design, e não é só moda, e não é só a decoração, mas é toda a parte de tecnologia, isso a gente é muito ligada. Sempre fui bastante também. Eu vou precisar fazer um intervalo, fala de moda, mas as peças são super clássicas, né? Porque madeira é madeira, né? Vou fazer um intervalo para ir comercial e a gente volta já. Estamos de volta com o Viva Casa CBN, estamos falando sobre ressignificado da madeira, design na madeira, o design, né, um novo design para cada uma das peças de madeira. Eu estou aqui com o Douglas Tobias e com a Renata Tavares. Vocês estão indo para 3 anos de empresa e eu queria que vocês fizessem um balanço assim, desses aprendizados. Nova a empresa, né? É super nova. É nova a empresa, é nova ideia, é um novo processo. Para vocês inovaram muitas coisas ali, né? Eu acho que a gente inovou muito e também inovou em Campo Grande, que eu acho que é muito legal. Né? Sobretudo em Campo Grande, trazer eu vejo, a gente recebe muito feedback das pessoas aqui que falam, nossa, que legal que vocês abriram, que legal o que vocês fazem. Se sentem brindadas. Eu acho que as pessoas gostam de ter isso aqui, e a gente tá... E no 2º ano de empresa já pegar uma pandemia. Nossa! Mas assim... Pra musculatura ficar mesmo eu falo, né? A gente vai sair dessa. Eu até brinquei com o Deus, se a gente sair dessa, nunca mais a gente fecha. Mas eu acho que a gente só tem... Saíram com louvor, né? Assim, parece justamente. O segmento de casa teve, digamos assim, um refrigério, porque foi onde as pessoas focaram a sua energia. Mas né? foi aquilo que a gente estava comentando antes, né? Estar num ambiente bonito, estar num ambiente melhor decorado, com coisas bonitas, isso traz uma alegria para a tua vida, tira você até da depressão. E existem estudos em arquitetura de tratar a depressão com o ambiente.
né? No hospital, né? Claro. O hospital decorado, ou num hospital, numa ala de doenças muito difíceis como câncer. A decoração Precisa ser mais aconchegante, precisa ser tem mais... hospitais que são todos coloridos, com desenho de céu. Isso é comprovado que o ambiente, a arquitetura tem um impacto direto no teu emocional. E as pessoas estão querendo ficar mais próximas da natureza. De alguma forma, a peça de madeira traz essa referência natural, né? A madeira é viva. Por isso que a gente estava brincando que vocês conversam de alguma forma com a madeira, né? Tem essa energia mesmo, A madeira né? é viva. A madeira, ela traz para você realmente uma energia diferente. Isso é verdade. Legal. Ela trabalha na tua casa. Você vê ela se transformar dentro da tua casa. Ela não é fria como uma pedra, como um mármore. Ela realmente tem uma vida. Ela é uma peça que te traz, né, uma energia. Então, as peças de madeira são excelentes. Nós já estamos chegando no final. Como você estava falando como a gente lidou essa parte da pandemia aí, a gente é uma equipe muito fechada, sabe? Uma equipe boa. O pessoal que trabalha bem junto. Então, em nenhum momento passou pela gente. A gente falou, ó, a gente não vai fechar, a gente não vai mandar ninguém embora, a gente não vai baixar salário de ninguém. Foi a hora de se unir, né, Douglas? Vamos unir todo mundo, sentimento vamos de trabalhar união. e vamos ver o que nós vamos fazer, o que vai fazer agora. Que bacana. Então, nisso foi o pessoal do escritório, com a Renata, com a Glenda, lá pensando o que fazer pra gente virar, e a gente lá na empresa falando, vamos fazer estoque, porque isso vai passar. A gente sempre foi otimista, vai passar e a gente vai estar com estoque para conseguir manter depois. Que bom. E agora, confirmando o Casa Cor 2021, então vocês agora começam a viajar e criar peças para apresentar. Agora, eu acho que a gente tem que entrar em 2021 com uma outra energia. Com toda alegria, né? Com muita alegria. E ajude, quem quiser alguma coisa, gente, por favor, já vem falar. Não deixa pra última hora, não. E aproveita e faz um Gente, trabalho. então conheçam o trabalho desses dois, Douglas Tobias e Renata Tavares, pelo Instagram, no Ateliê Renata Tavares. Queridos, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindos aqui no Viva Casa. Tendo novidade, a gente adora. A gente vem todo ano. Gente, você do outro lado, agradeço sua audiência. Semana que vem tô de volta. Salve! Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.